A mensagem de um profeta antigo, falando sobre crise, verdade, esperança, pode parecer uma coisa muito distante, né? Mas e se essa mensagem ecoasse de um jeito surpreendente nos nossos dias? É isso que a gente vai ver. Com base no livro Exortação, Arrependimento e Esperança, vamos mergulhar no ministério de Jeremias e descobrir por que ele continua tão relevante. Vamos começar com uma reflexão. Pensa só, ter a responsabilidade de comunicar uma verdade dura, que confronta, para um público que não só é indiferente, mas que é ativamente hostil. Isso não é uma hipótese, não. Essa foi a realidade, o dia a dia do profeta Jeremias. E isso aqui humaniza demais o profeta. Jeremias não era aquela figura de mármore, sabe? Distante, impassível. A fonte o descreve como alguém sensível, introspectivo, uma pessoa que teve que lutar contra a própria natureza para cumprir uma missão que era, nossa, incrivelmente difícil. E é justamente isso que torna a jornada dele tão poderosa. A mensagem de Jeremias era, sem dúvida, uma verdade impopular. E para entender o porquê, a gente precisa olhar o contexto. Ele não estava falando no vácuo, não. Ele foi enviado para uma nação, Judá, que enfrentava uma crise espiritual muito profunda. A crise era, assim, generalizada. A fonte aponta para a idolatria, apostasia e uma fireza espiritual que tinha tomado conta de tudo. A metáfora que o próprio livro de Jeremias usa é fortíssima. O povo tinha abandonado o manancial de águas vivas e cavado para si mesmo cisternas rachadas que não seguravam água. Que imagem, hein? Uma imagem perfeita para uma fé que se tornou vazia. Isso nos leva a um dos momentos mais dramáticos do ministério de Jeremias, o alerta no templo. Ele foi levar a mensagem dele bem no coração da vida religiosa da nação, sabe? Justamente no lugar que eles consideravam o mais sagrado de todos. A ousadia da abordagem dele é impressionante. O alvo de Jeremias não eram os descrentes, não. Eram os que se achavam justos, os que frequentavam o templo. Ele se postou bem na porta para confrontar todo mundo no exato momento em que eles achavam que estavam cumprindo suas obrigações com Deus. O problema que Jeremias apontou era o que ele chamou de adoração vã. E a fonte define isso de forma muito clara. É um ato que tem a aprovação social das pessoas, mas não a de Deus. É o ritual pelo ritual, sem vida espiritual. Uma performance religiosa onde o coração está bem longe. O contraste era gritante. De um lado, a adoração que Deus queria, baseada em justiça, em retidão, num relacionamento de verdade. Do outro, o que Judá praticava. Uma confiança cega no prédio do templo, rituais vazios que só serviam para mascarar a imoralidade, uma fé totalmente focada no desempenho humano e não na entrega sincera. Mas olha só, apesar de toda a dureza dessa mensagem, ainda existia esperança. E Jeremias comunicou isso usando parábolas muito poderosas, como a do oleiro e do barro. A parábola é genial. Começa com a soberania do olheiro, que está no controle de tudo, mas o vaso, que representa a nação de Judá, se quebra nas mãos dele. A única esperança, então, é o arrependimento, a disposição de se entregar de novo nas mãos do olheiro. E aí vem a promessa final, a restauração. O mesmo barro pode ser transformado em algo novo, com um novo propósito. É aqui que a gente encontra um equilíbrio fundamental. A soberania divina é inquestionável, assim como o poder do oleiro. Mas a mensagem não era de um destino do qual não se podia escapar. Não, a restauração estava ali, disponível, mas exigia uma resposta, um arrependimento genuíno. Isso nos leva ao clímax da mensagem de Jeremias. Porque apesar de todos os avisos severos, o objetivo final nunca foi a destruição. Era a renovação. Havia uma promessa de restauração no horizonte. E a história confirma a profecia. O povo não ouviu. E a consequência foi devastadora. Jerusalém, o centro da identidade nacional e religiosa deles, foi destruída. Um momento de escuridão, de perda total. E é aqui que a narrativa vira completamente. O julgamento não era a palavra final. A destruição não era o fim do plano. A esperança, que parecia totalmente perdida, ressurge. Essa citação da fonte captura a essência da promessa. Mesmo depois da falha do povo, depois do castigo, a base do relacionamento, o amor divino, permaneceu inabalável. A promessa de Deus não dependia da perfeição do povo, mas era fundamentada num compromisso eterno. E a restauração que foi prometida ia muito além de reconstruir muros e prédios.
A questão era restaurar o coração da aliança. A promessa era de um relacionamento renovado, íntimo, verdadeiro, resumido nessa frase fundamental: Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá, mas por que essa história antiga ainda importa tanto? A fonte conecta a mensagem de Jeremias diretamente com as tendências espirituais de hoje, mostrando como os mesmos desafios, eles reaparecem de formas diferentes. E os paralelos são bem claros. A fonte aponta para uma espiritualidade que valoriza muito a experiência individual, mas que desconfia de instituições, de verdades estabelecidas. É uma busca por sentimento, muitas vezes desconectada de compromissos éticos ou comunitários. No fundo, é a mesma tentativa de cavar cisternas individuais que, segundo o alerta de Jeremias, não conseguem reter a água de uma fé sustentável. O alerta de Jeremias, portanto, vai muito além do seu tempo. É um aviso atemporal contra qualquer tipo de fé que se torna autorreferente, vazia, desconectada do compromisso com a verdade e com a comunidade. E a gente termina com essa pergunta que fica para nossa reflexão. Numa época em que se valoriza tanto a expressão individual, qual é o papel do compromisso compartilhado e da verdade objetiva numa vida espiritual que seja genuína? A mensagem de Jeremias nos convida a pensar, e a pensar profundamente sobre o que constitui uma fé que é de fato viva.